Aprendemos na aula passada, no sermão passado, que os líderes da igreja são apenas dois: os pastores e os diáconos. Então, a liderança da igreja, à luz de Filipenses 1, é composta por pastores e diáconos. Lembrando que pastores, bispos, presbíteros são palavras que designam a mesma função. Então, você olha para a sua Bíblia e vê presbítero, não é que presbítero é um cargo, pastor é outro, bispo é o pastor promovido, não, nada disso. Na Bíblia, bispo, presbítero e pastor é a mesma função. É aquele que ensina na igreja, é aquele líder que está ali na igreja especialmente para ensinar, para cuidar dos irmãos, das ovelhas, e prestar contas a Deus da vida das ovelhas. Esse é o presbítero, pastor e bispo. E nós vimos na aula passada o diácono, porque o diácono foi instituído, qual era a função do diácono, qual é a função do diácono, qual o propósito da sua instituição e o que ele deve fazer na igreja. Nós vimos isso. Se você perdeu, vá lá no YouTube, procure lá o estudo acerca do diaconato. E hoje, mas pastor, o senhor falou que são só dois líderes da igreja, vamos falar de quem hoje então? Nós vamos falar de um cargo, por assim dizer, uma função que não compõe necessariamente a liderança da igreja. E esse cargo é o evangelista. Tem aí, tem lá o slide. Esse cargo é o evangelista. A nossa igreja tem evangelistas investidos nessa função de evangelista. A nossa igreja tem essa posição. Temos dois irmãos investidos na função de evangelista. Temos o evangelista Júlio, que congrega aqui conosco, e temos o evangelista Leandro Boer, que está nos Estados Unidos. Então nós vamos entender um pouco o que compõe a função desses irmãos. Pastor, mas eles são liderança da igreja? Mais uma vez, tecnicamente, necessariamente não. Aqui na nossa igreja, os evangelistas participam das reuniões de liderança como conselheiros, como pessoas investidas em uma função especial, porque vemos nesses irmãos requisitos de homens ilibados, de uma conduta que preenche ali os requisitos para o diaconato ou pastorado, exceto ensinar. Então são homens que participam ali da liderança na tomada de decisões, nas reuniões, mas não são líderes, por assim dizer, no sentido técnico e neotestamentário. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, os líderes são apenas os pastores e os diáconos. Entenderam isso? Entenderam essa diferenciação? Pastor, mas se uma igreja quiser ter presbíteros, diáconos e pastores, como a igreja presbiteriana tem. A igreja presbiteriana do Brasil tem presbíteros, pastores e diáconos. Tem problema? Não tem problema. Mas à luz do Novo Testamento, nós vemos apenas os diáconos e pastores sendo endereçados pelo apóstolo Paulo como os líderes da igreja. E nós vemos a sua constituição, a sua instituição em Atos 6 e Atos 13. A instituição dos diáconos e dos pastores, dos bispos. Entenderam isso? Aí tem o pastor, o bispo que era pastor, agora é bispo, depois vira apóstolo, e depois vira pai apóstolo, depois vira patriarca. Isso aí é invenção humana. É invenção humana e grotesca. Invenção humana só para agora ele tem um cargo superior. Tolos que pensam que o pastor ele tem que ter um cargo superior aos outros. O pastor tem que ser o que mais serve os outros, essa é a realidade, e não o que é mais servido. Severiano, você queria falar? Exatamente, nós vamos ver à luz de Atos que o evangelista pode ser diácono. Aliás, já é o próximo slide aí,
nós vamos conhecer, pastor, mas na Bíblia fala sobre evangelista? Fala pelo menos de um evangelista. Abra sua Bíblia aí, em Atos 21, tem um slide, eu pus o texto no slide, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, em Atos 21, você vai conhecer um evangelista. Um homem que era evangelista, conhecido como evangelista. Ninguém mais na Bíblia é chamado de o evangelista. Então parece que Filipe era aquele cara que evangelizava até... É difícil de evangelizar. Muçulmano é difícil de evangelizar? Parece que Filipe era desses daí, que evangelizava no metrô, na Praça da Sé. Se esse é o mesmo do eunuco? Ele vai aparecer na lista dos 7. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas era alguém imparável. Nós vamos ver a função do evangelista, como é que ele deve agir, quem ele deve ser. E os irmãos, prestem muita atenção. Pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero ser diácono, mas todos aqui devem ser evangelistas. Todos. Podem não ser investidos na função, no munus de evangelista, mas todos devemos ser evangelistas. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Ide, portanto, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa comissão foi dada somente para os 12? Não. Foi dada para todos os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Fale acerca de Jesus. Seja um evangelista. Então copie esses traços, copie o que a Bíblia requer de um evangelista e seja você um evangelista de Deus, um evangelista de Cristo. Então tem esse camarada aí, Filipe, que é chamado o evangelista. No dia seguinte partimos. O que estava acontecendo ali? Esse vai ser o texto anterior, mas vamos só apresentá-lo aqui. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Dos 7 quem? Quem são os 7? São os 7 diáconos de Atos 6. Se você quer saber quem são os 7, vá lá em Atos 6 e descubra. Quem dos 7 era o mais famoso? Quem acertar ganha um café. Quem era o mais famoso dos 7? Estevão. Estevão era o diácono mais proeminente da Bíblia. Ganhou um capítulo só dele. E aliás, é um dos capítulos mais belos e poderosos. Se você quer conhecer o resumo da Bíblia, do Antigo Testamento todo, até chegar em Cristo, leia Atos 7. Porque o que aquele homem disse, o seu testemunho ali diante dos seus julgadores é belíssimo, belíssimo. Então, quer entender o Antigo Testamento? Leia Atos 7. E você vai ver ali o discurso de Estevão ante os seus mártires. Então, Filipe era um dos 7 diáconos. Por isso que o Severiano disse que você poderia ser diácono e evangelista. Filipe era um diácono evangelista. Agora vá lá para Atos 8 e veja o que esse camarada fazia. O que esse irmão aí fazia. Atos 8, 4. Está aí no slide, mas se os irmãos quiserem abrir na própria Bíblia, fiquem à vontade. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. O que aconteceu aqui? Atos 7, teve a morte de Estevão. Discurso e a morte de Estevão. Em Atos 8, inicia falando que a igreja começou a ser perseguida. A igreja começou a ser perseguida. Quem era o maior algoz da igreja nessa época? Saulo. Saulo era o maior algoz. Ele retirava as pessoas de casa e os lançava na prisão. Era o que o texto diz. Saulo perseguia cristãos e os prendia por serem cristãos. E aí houve uma perseguição. Diante da perseguição,
Como é que vocês acham que um evangelista age? Espera aí, estou falando de Jesus, agora estão prendendo quem fala de Jesus. Como é que um evangelista age? Como é que você agiria? Sai um decreto presidencial, quem agora pregar Jesus ressurreto, Filho de Deus, será lançado na prisão. Sai um decreto diretamente da cadeira de Moraes. Porque aquela cadeira ali é poderosa. O que você vai fazer? Olha o que Filipe fez. Olha o que Filipe fez. Entre mentes os que foram dispersos, o texto diz que exceto os apóstolos, os discípulos foram dispersados. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses caras estão malucos. Pregando a palavra diante da perseguição? Sim. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. É muita coragem. É ou não é? É muita coragem. Para diante da perseguição, e aqui a perseguição era morte. Prisão não é lá na Papuda lá. Não, comendo todo dia. Não tem nada a ver. Não é a prisão, vou ficar aqui, na Polícia Federal. Não. Prisão aqui era algo... Você morria, muita gente morria na prisão, antes de chegar ao julgamento. Muita gente. Então, olha, esses homens com toda ousadia e coragem anunciavam a Cristo e pregavam a palavra. Essa é a postura de um evangelista. Esse é um requisito para ser evangelista. Se você tem vergonha do evangelho, avalie-se a si mesmo, porque um crente não pode ter vergonha do evangelho. Paulo diz em Romanos, porque não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É aquela história, eu não posso, detentor de um tesouro, guardá-lo só para mim. Eu devo anunciá-lo. E é assim que são as boas novas de Cristo. É isso que é o Evangelho de Cristo. É a boa nova que não pode ficar escondida. Não pode. Então eu preciso de ousadia, intrepidez, coragem para falar do Evangelho nas mais adversas circunstâncias. Até sob pena de prisão e morte. Esse é o crente verdadeiro. Esse é o crente verdadeiro. Esse é o crente que é provado. É fácil ser crente em alguns lugares. Você não fala de Jesus. As pessoas não sabem que você é crente. É aquele crente que o pastor Thomas costuma dizer, é o crente agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Você é crente? Nossa, nunca imaginei. Você até assusta, né? Até assusta. O crente verdadeiro não é assim. Ele sofre perseguição porque é crente. As pessoas sabem. Ele é o chato. Nós vamos ver que o evangelista, ele é chato no sentido bom da palavra, se é que tem algum sentido bom, mas eu vou explicar para os irmãos. O evangelista é aquele que prega mesmo quando ninguém quer ouvir. Esse é um evangelista de verdade. Nós vamos caminhar aí e saber quem é o evangelista. Primeiro texto aí, primeiro ponto, primeira profissão do evangelista. O evangelista é um embaixador. O evangelista é um embaixador. O que é um embaixador? É um diplomata. É alguém que representa os interesses de outra nação, ou de outra pessoa. Um embaixador do Brasil em Israel representa os interesses de quem? De Israel ou do Brasil? Do Brasil. Por quê? Porque ele é um embaixador. Então é alguém que carrega em si não só uma mensagem, carrega em si interesses diversos dos seus. Claro que muito se coaduna, né, se harmoniza, mas são interesses de outra pessoa, são interesses de uma outra nação.
Ele não carrega os interesses do local onde ele está. Esse é um embaixador. Por que o texto, nós vamos ler daqui a pouco, traz essa expressão? Porque é como se nós estivéssemos em uma pátria que não é nossa, numa pátria estranha à nossa. E de fato estamos. Por mais que a Shirley peça para que o Brasil melhore, Shirley, desculpa dizer, mas essa é a verdade, você não é desta pátria. Esta não é a sua pátria definitiva. Deus nos deu essa pátria provisória aqui, né? Alguns queriam ter nascido mais para o hemisfério norte, né? Mas nascemos todos aqui no hemisfério sul, nesse país chamado Brasil. Mas nós, quando cremos em Cristo, agora fazemos parte de uma outra pátria e carregamos os interesses dessa pátria, essa pátria celeste. Agora nós somos apenas embaixadores, fomos enviados a essa pátria estranha para carregarmos os interesses de Cristo. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Vocês vão ver aí que o evangelista, ele carrega esse título, essa profissão de ser embaixador. 2 Coríntios 5, 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pergunta aqui para vocês, o que é o ministério da reconciliação? O que é? Leia o texto, não vai inventar coisa da sua cabeça, como diz o pastor Marcos, não vai deixar escorrer da boca as respostas, não, leia o texto, entenda o que é o ministério da reconciliação. Tem algumas dicas ali, palavra da reconciliação, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. O que é o ministério da reconciliação? Quem quer chutar? É o Evangelho, ou o evangelismo. O Evangelho seria a palavra da reconciliação, vamos dizer assim. E o ministério é o evangelismo. Por quê? O que é a reconciliação nesse texto? O Evangelho. O que o Kevin disse ali. Nós somos ministros do Evangelho. Carregamos conosco a mensagem do Evangelho. Então temos isso, fomos alvos do Evangelho, fomos salvos pelo Evangelho, pelas boas novas. Agora temos o ministério das relações exteriores. É esse o ministério dos embaixadores? O ministério das relações exteriores. É o ministério que comanda os embaixadores, que comanda o Itamaraty, aqui no Brasil. Então, o nosso ministério é o ministério do Evangelho. Agora eu tenho uma função, eu carrego comigo um munus. Que munus é esse? Que função é essa? A função, o munus de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso com todo crente deve fazer isso. Especialmente o evangelista, aquele que é investido na função de evangelista. Olha só, segue a leitura aí. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Evangelho, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, o Evangelho. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você é um embaixador ou uma embaixatriz. É assim que chama, né? Embaixadora, faltou nas aulas de português. É um embaixador ou uma embaixatriz. Você carrega esse fardo, por assim dizer, essa função. Tem que falar de Jesus, não tem jeito. Ah, pastor, mas eu sou que nem Moisés, eu tenho a boca pesada, eu não consigo falar. Ah, mas tem que falar. Deus nos dá todas as ferramentas, todas elas, para que falemos. Deus nos deu, sabe o quê? Algo que Moisés nunca teve.
quem sabe, que nós temos hoje para nos habilitar, para nos tornar hábeis a falar do Evangelho, para termos essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem. Nós temos hoje isso, algo que Moisés experimentou bem assim, de leve. Nós temos todos os dias, o que é? O Espírito Santo de Deus. O que o Senhor Jesus disse lá em João e em Atos também. Mas recebereis poder, quando descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Qual é o objetivo? Pastor, é poder receber o Espírito Santo para ficar rolando na igreja, para ficar sapateando de fogo, para ficar falando coisas que ninguém entende. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós recebemos o Espírito Santo, está lá no texto de Atos. Sereis minhas testemunhas. Descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É por isso que nós precisamos de poder. Meu irmão, você tem poder. Para que serve esse poder? Para você testemunhar de Cristo, testemunhar do ministério da reconciliação. Você tem poder. Deixe o poder agir em você e você vai falar com ousadia, você vai testemunhar, você vai perder uma vaga de emprego por causa da sua posição de cristão. Precisa de poder para fazer isso, não precisa? O meu chefe que está pedindo para eu mentir, meu chefe está pedindo para eu fazer coisas escandalosas. Não, eu não posso ficar nesse emprego. É melhor eu ficar desempregado do que ficar nesse emprego que é muito difícil para qualquer pessoa. Abrir mão do emprego assim, ficar na incerteza. Eu vou pedir para sair, porque eu não posso concordar com essas práticas. Precisa isso, o que você está fazendo é testemunhando de Cristo. E é claro, nós não existe aquela frase, né? Muito comum, se difundiu no passado. É até bonita, essas frases de efeito é complicado. Como é que é? Pregue a Cristo, ou fale de Cristo, e se precisar, use palavras. E a igreja diz? Não pode dizer amém para um negócio desse. Não pode dizer amém. Por quê? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E você não prega com a sua vida. A vida pode testemunhar, pode dizer muita coisa, mas as pessoas não vão saber de Cristo, do seu sacrifício, de que são pecadoras, da expiação que há em Cristo, do inferno, do juízo. Não vão saber de nada disso se você não abrir a sua boca, se você não falar, não pregar. Então, tirem isso da mente. Pastor, eu dou meu testemunho, isso basta. Não basta não, tem que falar. Tem que falar, o crente tem que ser um evangelista. Essa é a primeira função, esse é o primeiro munus, esse é o primeiro cargo, essa é a primeira profissão de um evangelista. Ele é um embaixador, ele carrega interesses, mensagens, palavra de uma outra pátria, de uma outra pessoa. Então, todos nós aqui, todos, devemos representar os interesses da nossa pátria celestial. Representar. E como é que nós fazemos isso? Além de falar. Nós fazemos isso na nossa conduta. Nós representamos a nossa pátria quando as pessoas notam o nosso casamento, a longevidade do nosso casamento. É claro, isso não é exclusivo dos crentes, né? Longevidade no casamento. Mas quando as pessoas veem um casamento belo, duradouro, de união, aquele verdadeiro farol no meio da escuridão para o mundo. Quando um crente na universidade se coloca contra opiniões comuns ali do meio universitário. Quando o crente às vezes vive isolado. Tem crente que vive isolado porque é um chato. Isso é bem verdade. Mas
especialmente no meio universitário, em que a ideologia tomou conta, a ideologia mundana tomou conta, às vezes o crente não encontra outros crentes e fica isolado mesmo. E o mundo trata de isolar esse crente. E isso é bom porque aí o crente não se contamina. Mas ele insiste, como eu vou mostrar para os irmãos, ele insiste. Além de tudo, além de isolado, ele insiste. O que ele está fazendo? Ele está testemunhando, representando outra pátria. Esse é a primeira função, é o primeiro cargo do evangelista. Nós todos devemos nos revestir disso. Nós não podemos esquecer, nós não podemos, porque isso no nosso dia a dia faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se eu vou ali no meu trabalho tomar uma decisão meio obscura, eu penso, eu sou representante, eu sou um embaixador de Cristo. Eu não posso fazer isso. Eu não represento os interesses deste mundo. Se eu estou ali na minha casa, eu vou responder a minha esposa com aspereza, eu penso, eu devo me controlar, porque eu represento os interesses de outra pátria. Responder a esposa com interesse é coisas deste mundo, desta pátria terrena e mundana. Isso faz toda a diferença. Eu não vou entrar naquele site pornográfico, naquele lugar indevido na internet. Eu não vou visitar aqueles perfis, aqueles lugares em que só eu e o meu celular só eu e ele sabemos. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sou um embaixador de Cristo. E eu não posso difamar o Senhor, porque eu carrego essa função. Eu, como evangelista que devo ser, carrego esta função de embaixador. São outros interesses. Segunda função, segunda profissão de um evangelista, ele é nutricionista. Olha só, tem algum nutricionista aqui? Não? Profissão, não? Mas o evangelista, ele é um nutricionista. Como assim? Ele passa dieta? Ele passa dieta para os outros? Não. Nutricionista aqui, eu quis dizer no sentido de que o evangelista, ele provê nutrição. Eu não quis colocar que ele é o cozinheiro. Porque no hospital tem quem cozinha e quem define o cardápio, que é o nutricionista que define o cardápio. Quem cozinha é o cozinheiro, mas quem define o cardápio, aquela pessoa, ela é alérgica a tal alimento, não pode. Então isso quem vai definir tudo isso é um nutricionista. Então o evangelista, ele é alguém que provê nutrição para o corpo de Cristo. Nós vamos ver o texto de Efésios. Mas o evangelista, ele provê nutrição para o corpo de Cristo. Como assim, pastor? Como assim? O evangelista, ou qualquer crente que evangeliza, ele evangeliza, a pessoa se converte, e para onde essa pessoa vai? Para onde? Geralmente para a igreja que o evangelista está. Se o evangelista Júlio, eu estava com o Júlio na Leroy Merlin há umas 3 semanas, e ele é muito hábil. Os irmãos que fazem evangelismo devem saber disso. O Júlio, ele é muito hábil para evangelizar. Ele pega uns ganchos assim que, como você foi de futebol, de física quântica para Jesus, ele consegue. E eu estava com ele na Leroy Merlin, e tinha um rapaz lá atendendo a gente, estava comprando uns pisos aqui para a igreja, para uma sala nova aqui, e o Júlio estava lá comigo tal, e o rapaz estava atendendo a gente, começou a falar, e o Júlio, mas foi, no que eu olhei assim, rapaz, eu quase que aceitei Jesus de novo, quase que eu atendi ao apelo. E aí o evangelista Júlio, o que ele fez? Falou de Jesus para aquele jovem que estava nos atendendo, não era jovem não, é um senhor já. Falou de Jesus para ele, com a maior docilidade, mansidão, e falou, vá visitar a minha igreja, vá visitar a gente. O rapaz, não, eu preciso mesmo visitar e tudo mais e tal, vou aproveitar que é minha folga e tal.
Eu não sei se ele veio, eu não consegui acompanhar. Você perguntar para o Júlio depois. Mas ele disse que ia vir na nossa igreja na semana seguinte. Mas geralmente quando uma pessoa se converte, pela nossa palavra, pelo nosso evangelismo, nós chamamos essa pessoa para vir aonde? Para a nossa igreja. Se ela está próxima ali de nós, venha à nossa igreja. E isso faz bem para quem? Para a nossa igreja. Quanto mais pessoas vierem congregar conosco, melhor. Melhor. É claro, a gente precisa providenciar mais espaço, né? Mas melhor, graças a Deus por isso. Então o evangelista, ele nutre a igreja, nós vamos ver com outras coisas, mas a priori ele nutre a igreja com mais pessoas. Com mais pessoas. A igreja de Jerusalém, lá em Atos, tinha 3.000 membros. Todos foram evangelizados ali e se reuniam como igreja. Estavam ali, a igreja estava sendo acrescentada, os irmãos eram acrescentados àquela igreja. Isso faz parte da nutrição que o evangelista promove dentro da igreja. Olha lá o texto de Efésios 4. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu coloquei aí em vermelho apóstolos e profetas porque esses aí não existem mais, né? Os evangelistas existem e os pastores e mestres, ou pastores e mestres, né? Esses também estão em vigência. Estão aí os evangelistas. Sumiram os evangelistas, pelo menos para mim aqui na TV, agora voltou. Com vistas, qual é o objetivo dos evangelistas, dos pastores, dos apóstolos e profetas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Olha só, o evangelista é responsável pelo aperfeiçoamento dos santos. Sabiam disso? Para a edificação do corpo de Cristo, para o crescimento do corpo de Cristo. Quando nós evangelizamos, mais pessoas se convertem. Isso é 1 mais 1, mais com mais dá mais, não é? Mais com mais dá mais. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O pessoal que já passou dos 30, que está aqui, vai saber do que eu estou falando. Lá nos anos 80, existia não era remédio, era um negócio ruim que inventaram, chamado biotônico Fontoura. Existe ainda hoje biotônico Fontoura? Alguém sabe? Existe? Existe, Sérgio? Você dá para o Davi tomar biotônico Fontoura? Então existe esse biotônico Fontoura e o pessoal dava para as crianças para quê? Para abrir o apetite. O problema é que muitos pais deram para os filhos e esqueceram de fechar o apetite. Abriu e não fechou mais. E qual é o objetivo desse abrir o apetite? Para a criança comer e crescer e ficar forte. Esse era o objetivo do biotônico Fontoura. O negócio ruim. Negocinho ruim aquele biotônico Fontoura. Tem gente que gosta. Esse mesmo pessoal que gosta de biotônico Fontoura que gosta de água tônica hoje em dia. Pode ver. Olha lá. Pode ver. Adora água tônica. Negócio amargo. Eu gosto de água tônica também. Mas gosto de negócio amargo. Toma café sem açúcar. Olha lá. Toma café sem açúcar? É mesmo? Rapaz. Nesse nível? Tomou tudo? Golão assim? Vixe. Olha só, revelações dos anos de outrora. Magnésia bisurada? Vixe, leite de magnésia, nossa. Enfim, irmãos, eu estou usando aqui uma ilustração para mostrar que os evangelistas são o biotônico Fontoura da igreja.
São como se fosse o biotônico fontoura da igreja. É aquilo que faz, são aqueles homens que contagiam a todos para pregarem o Evangelho, para fazerem crescer as fronteiras do reino. São pessoas que estão no nosso meio. O evangelista, nós não temos que pegar o evangelista e vai lá para o meio dos índios Yanomamis e lá e ser dos índios canibais, vai lá, se vira lá. Não. Nós precisamos de evangelistas aqui conosco. Aqui conosco precisamos de evangelistas, pregando na cidade, fazendo a igreja crescer, contribuindo para o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à perfeita varonilidade, até que sejamos adultos. Olha só o contraste que ele traz. Coloca o próximo slide aí, que são os próximos versículos. Para que não sejamos mais não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Os evangelistas estão aqui para nos dar firmeza no Evangelho, na doutrina. Estão aqui, junto com os pastores, estão aqui para fazer essa função. Os evangelistas. Está escrito aí no texto de Efésios 4. Vivian. Pelo que eu me lembro, geralmente na Bíblia, quando cita nominalmente pessoas, né, é por ordem de importância, né? Não é uma regra. Não é uma regra isso daí. Pode ser. Não, no texto não deixa claro que exista isso, mas pode ser. O avô do pastor Marcos, ele era diácono da igreja, um diácono muito sério, homem de Deus, vovô Antônio, era diácono da igreja. E aí uma vez ele chegou para o pastor Marcos e disse assim: quem veio primeiro? Na Bíblia, quem veio primeiro? O diácono ou o pastor? Aí você pensa, o diácono foi instituído em Atos 6, e o pastor, os presbíteros ali nomeados em Atos 13. Aí o vovô dizia assim: então quem você acha que é mais importante? Só para brincar com o neto, né? Mas não existe clareza aí. Faz sentido porque a igreja estava em formação, porque em franca expansão, mas não existe na igreja que o pastor ele é inferior, mas pode ser. É a questão da função. O diácono era necessário porque os apóstolos estavam ali. Então eram os apóstolos e os diáconos, não tinha pastor ainda. Os apóstolos disseram: nós precisamos que vocês cuidem dessas questões materiais para a gente se dedicar à palavra, ao ministério da palavra. E aí, à medida que as igrejas foram se formando e os apóstolos foram pregando, foram expandindo o seu ministério, tem que deixar líder na igreja. Então formaram-se os pastores. E aí, à medida que os apóstolos foram morrendo, sendo martirizados, os pastores assumiram ali, já eram líderes, né? Assumiram a liderança da igreja. Então, e os evangelistas, o que acontecia muito? Os evangelistas não paravam na igreja, assim, praticamente. Aqueles conhecidos, né, como Filipe. Eram evangelistas itinerantes, pousavam na casa dos irmãos e viviam pregando, porque a igreja, realmente, num momento de expansão muito rápida. Então precisava de pessoas assim. Mas tinha gente dentro da igreja pregando o evangelho. Vamos lá, olha só, terminar o texto aí, mostrando que o evangelista é um nutricionista, responsável pela nutrição da igreja, junto com o pastor. Cresçamos em tudo naquele, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. O evangelista, todo crente na verdade, deve ter esse propósito em mente.
eu estou aqui falando de Cristo, não é só em benefício desta pessoa. Eu estou falando de Cristo em benefício de toda a igreja. Para contribuir para o crescimento, para contribuir pelo ajuste e consolidação do corpo. Estou contribuindo para todo o corpo, para com aqueles que já são crentes. Entenderam isso? O evangelista não só beneficia um incrédulo, ou aquele que está ouvindo a mensagem, mas ele beneficia também todos os crentes, todo o corpo de Cristo, toda a igreja. O evangelista tem essa função. Então o evangelista é responsável pela nutrição dos membros da igreja. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Está claro? Não existem dúvidas? Vamos para a próxima profissão e última. Próxima profissão e última do evangelista. O que o evangelista deve ser? Quem o evangelista deve ser? Ele é um embaixador, ele é um nutricionista e ele é um fiscal. Como assim, pastor, ele é um fiscal? Eu não encontrei profissão mais impertinente do que a do fiscal. Porque a palavra que eu queria ali era o rapaz inoportuno. Quem é que gosta de fiscal? Tem algum fiscal aqui na igreja? Tem algum fiscal? Um dos diáconos da igreja, não vou falar quem é fiscal da Receita Federal, hein? Abre seus olhos aí. Mas eu não achei profissão mais inoportuna do que aquele. Ninguém gosta de um fiscal. Vocês gostam de fiscal? Alguém aqui gosta de fiscal? Só se tiver casado com um, né? Eu não gosto de fiscal. No nosso trabalho, eu imagino que você não deve. Não, lá vem o fiscal, que legal, olha só. Não. Porque o fiscal, ele nasceu para ser chato, por assim dizer. A função dele é fiscalizar, não tem jeito. A função dele é apontar onde está o erro. A função dele é falar quando não deve falar. Quando ninguém quer ouvir ele falar, na verdade. É a função do fiscal. Eu coloquei no slide anterior que ele era um encarregado. Talvez seja melhor, né, encarregado, né? Não seja um fiscal, um encarregado. Por que eu gosto da figura do encarregado? Para mim, o encarregado, tem encarregado em várias áreas, né? Mas para mim, o encarregado, a Kátia é encarregada lá na BP. Ela é enfermeira nível Jedi. Tem as outras enfermeiras que são ali aprendizes, são padawans. Mas ela é uma enfermeira lá, já está lá, quantos anos? 27 anos na Beneficência Portuguesa. E ela é encarregada lá. E na minha mente é assim, a função da Kátia é assim. Ela tem lá as suas funções ao longo do seu dia, mas na minha cabeça, e é o que acaba acontecendo, quando uma pessoa inferior ali, uma pessoa de cargo inferior não consegue fazer algo, um enfermeiro não consegue fazer algo, quem é que vem? Vem a encarregada. Não, deixa comigo que eu faço. Eu faço. Eu nunca fui encarregado. Eu brincava que quando eu era estagiário lá no escritório, eu era chefe dos estagiários, mas eu só tinha um estagiário que era eu. Mas quando eu não sabia fazer algo, quem vinha? O meu chefe. Deixa que eu faço. E vinha e fazia. Não, eu vou lá no fórum, eu resolvo, porque ele é o encarregado, porque ele é o chefe, porque ele sabe. Mesmo quando ninguém consegue fazer, mesmo quando ninguém quer fazer, o encarregado vai lá e faz. Porque tem que fazer. Mas ninguém quer fazer, ninguém quer desempenhar essa função, o encarregado vai lá e faz. O evangelista é assim, sabia? Vai chegar um momento em que ninguém quer ouvir o evangelho. Ninguém vai querer ouvir o evangelho. E o que o evangelista vai fazer? Vai continuar falando. O evangelista é esse chato. Chato para aqueles que não querem ouvir o evangelho.
Olha só o texto de 2 Timóteo, abra aí. 2 Timóteo 4. Aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, certo? Está falando com o pastor Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Olha aqui as circunstâncias adversas. Faze o trabalho de um evangelista. Ele não está dizendo, o apóstolo Paulo não está dizendo para Timóteo pregar o evangelho. Ele não está dizendo isso. Ele falou, prega lá em cima. Prega, insista, prega a palavra, insista. Faze o trabalho de um evangelista. Que trabalho que é esse do evangelista? É falar quando ninguém quer ouvir. É pregar o evangelho na Praça da Sé quando ninguém quer ouvir. Estou falando que vocês devem ir lá na Praça da Sé. A Praça da Sé está muito perigosa. Cuidado. Muito perigoso lá na Praça da Sé. Se você for, vá com segurança. Mas o trabalho de um evangelista é pregar o evangelho nas mais adversas circunstâncias. As mesmas circunstâncias que foram colocadas, Pedro e Simão foram presos. Por quê? Porque eles se negaram a parar de pregar o evangelho. O que eles disseram? Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós vamos continuar falando. Vocês não querem ouvir? Vocês estão proibindo a gente de falar? Pode proibir o quanto quiser. Nós vamos falar. Nós vamos falar. Esse é um trabalho de um evangelista. Quando ninguém quiser, as pessoas estiverem coçando o ouvido, eu não quero mais ouvir o evangelho, o evangelista vai lá e fala. Meus irmãos, nós temos um campo missionário, por assim dizer, muito vasto hoje. Quem sabe que campo é esse e onde fica? É lá na África? É nos países muçulmanos? É no meio dos índios? Sabe onde é o nosso campo missionário, vasto campo missionário, que precisa ouvir o evangelho? Nas igrejas evangélicas. Olha que ironia ruim, né? Ironia péssima. As igrejas evangélicas nunca ouviram ou não querem ouvir o evangelho verdadeiro. Não querem. Estão sentindo coceira nos ouvidos. Para. Tem irmãos aqui que vieram de seitas. Pergunte para um desses irmãos como é pregar o evangelho para uma pessoa dessas seitas aí. A pessoa às vezes pede para você calar a boca. O que nós devemos fazer diante disso? Continuar pregando. Não necessariamente para essa pessoa. O apóstolo Paulo fala, pregue 1, 2, 3 vezes no máximo ali, e se a pessoa não quer ouvir, pare de jogar pérolas aos porcos. Mas continue, não desanime, meu irmão, não desanime, porque o campo missionário no Brasil é imenso. As pessoas estão indo para o inferno dentro de igrejas evangélicas, crendo em doutrinas falsas, crendo num evangelho
da prosperidade, da vitória, o evangelho do coaching, o evangelho da felicidade, e tudo isso daí menos o evangelho de Cristo. Nós temos colegas de trabalho nessa situação, temos família nessa situação, temos colegas na escola, vizinhos nessa situação. Temos pessoas ao nosso redor que devem ouvir o evangelho de Cristo. Devem, e muitas vezes não querem, mas nós devemos continuar, sem desanimar, falando do evangelho. Por quê? Porque o evangelista é um embaixador, carrega uma mensagem que não é sua, um interesse que não é seu, é de outra pátria, é de alguém que o investiu nessa função de embaixador. O evangelista, ele é alguém que nutre a igreja de novos convertidos, de doutrina, de evangelho puro, evangelho verdadeiro. E o evangelista é o encarregado que vai lá e faz quando ninguém quer fazer, quando ninguém quer ouvir, o evangelista vai lá e fala, sem titubear, sem pestanejar. Ele vai lá e continua pregando o evangelho, mesmo que as pessoas o maltratem, o xinguem, o persigam, ele continua pregando o evangelho. Esse é o evangelista verdadeiro e esse é quem você deve ser. Todos nós aqui devemos ser assim, todos. É nossa função, é nosso dever agir dessa forma, porque fomos resgatados por esse evangelho maravilhoso, pela boa nova que há em Cristo. Nós cremos, pela graça de Deus, nós cremos nesse evangelho, e agora temos um tesouro conosco, um tesouro que nos livrou da morte eterna, da punição eterna. Agora devemos falar desse tesouro para o maior número de pessoas possível, e Deus há de salvar aqueles a quem Ele quer salvar. Alguém tem alguma dúvida? Diga aí, Augusto. Nós entendemos aqui, Augusto, a forma de governo nossa é bem diferente, né, da presbiteriana, mas nós entendemos aqui, na nossa igreja, que a função de evangelista, ela continua porque a sua função, o seu propósito não foi esgotado. A função do profeta foi esgotada. A função do apóstolo foi esgotada. Do evangelista não. Então, nós cremos que porque o propósito não foi encerrado, o evangelista permanece, a sua função permanece. É claro que o evangelho hoje é bem difundido. Existem aí estatísticas, nós não podemos cair na falácia ou cair na ilusão de que por causa da internet, o mundo inteiro já ouviu falar de Cristo. Não é verdade. A internet chegou somente a 2/3 do mundo. Só 2/3 de, quantos somos? 7 bilhões? Então, faça a conta aí. 2/3 de 7 bilhões têm acesso à internet. 1/3 não tem. São mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à internet. Então, o evangelista é necessário. Irmãos, eu espero que eu não falei isso, mas o evangelista e missionário referem-se ao mesmo cargo, né? Missionário não tem no Novo Testamento. Missionário é um nome que se deu posteriormente, mas o evangelista é alguém que prega o evangelho, o missionário é alguém que vai e prega o evangelho. Então, nós cremos dessa forma, que não esgotou o seu propósito. Assim como os dons espirituais. Por que nós cremos que alguns dons espirituais cessaram? Porque o seu propósito cessou com eles. Então, por vários motivos. Então, um dia quando o reino de Deus encher toda a terra, aí o evangelista vai poder descansar. Quando o reino de Deus encher toda a terra. Mais alguém quer perguntar? Não? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado
porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos deu poder através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Dá-nos uma vida santificada na Tua Palavra, uma vida de crescimento no conhecimento do Senhor, para que o Santo Espírito encontre em nós terreno fértil para agir, um coração livre de pecados, pensamentos livres de pecados. Ajuda-nos nessa tarefa, Senhor. Dá-nos ousadia, coragem, trepidez, conhecimento, sabedoria, para falar do Teu Evangelho, por onde quer que o Senhor nos leve. Que saibamos enfrentar as circunstâncias adversas, as perseguições, que o Senhor nos proteja do mal, mas sobretudo que tenhamos este poder de falar de Cristo e testemunhar do Senhor todo o tempo, em todo lugar. Nós te agradecemos por esse tempo em torno da Tua Palavra e pela comunhão que temos em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém.